Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 16 de setembro, sabadão. Bom fim de semana para você, bom sábado, aproveite. E hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Tem perguntas que às vezes as pessoas me mandam e que de duas uma. Ou eu não sei responder, ou eu até sei, mas o que acontece é uma resposta tão curta, por exemplo, tão papum, que às vezes não dá para fazer um vídeo sobre ela, né? Porque, enfim, é um assunto que você vai meio que esgotar muito rapidamente. Sabe resposta tipo sim, não? Mais ou menos isso. Então eu pensei em fazer uma sessão de sábado aqui, reunindo algumas dessas perguntas, porque é aquilo, não faz sentido, por exemplo, eu fazer um vídeo, colocar no ar um vídeo de, sei lá, 30 segundos, para ler a pergunta da pessoa e falar, então, não sei. Né? Então eu juntei um monte de não seis e vou fazer essa sessão de sábado a respeito ou desses vídeos que eu não sei a resposta, não sei dizer, ou, como eu disse, vídeos que são uma resposta muito papum, né, muito imediata. Espero que, enfim, vocês gostem da ideia, porque na verdade é um jeito de não deixar essas perguntas sem uma resposta, né? Então vamos lá. Vamos começar. Eu peguei algumas, tá? Tem várias outras. O Renan. O Renan mandou a seguinte pergunta: pode falar o que você acha sobre o nível atual que está o ien japonês? Quais os cálculos que você faz para analisar? E se é uma boa hora de entrar? Estou pensando nisso. Bom, Renan, eu tenho a seguinte política, é quase que um princípio religioso para mim. Eu não falo que é hora de entrar em nada. Sinceramente, por quê? Porque não sei só a versão ao risco quanto que é, não sei, eu não sei, né? Eu não tenho elementos para falar sobre o que você tem que fazer com o seu dinheiro. O que eu posso te dizer a respeito do ien, tá? Se você olhar numa tendência de longo prazo, mas longo prazo mesmo, tipo assim, 40 anos, a tendência do ien tem sido se valorizar. Se você pegar, por exemplo, no início da década de 80 até início da década de 80, um dólar comprava quase 400 ienes. Né? Hoje compra o quê? Cento e pouco. Então, ao longo das décadas, ele vem se valorizando consistentemente. Tem uma história de que o Japão vai acabar, não sei o que, não sei o que. Eu não sei. Sinceramente, eu tenho um pouco de pé atrás quando eu falo sobre ien, porque o Japão é um país tão diferente de tudo que a gente conhece, Renan. É muito, eu acho que é muito arriscado. Eu costumo dizer o seguinte: eu acho que para você operar bem ien, você tem que ter morado no Japão. Meu ponto de vista, tá? Eu não sei responder, sinceramente. Eu posso fazer uma análise sobre o que o Banco Central do Japão está fazendo ou não, tal, não sei o quê. Mas eles têm uma cultura tão diferente da nossa que eu acho que só uma pessoa que realmente tenha morado no Japão conhece como eles pensam, sabe como eles pensam, sabe como que eles administram as coisas. Então eu realmente eu não tenho capacidade de responder a essa sua pergunta. Ela está além do que eu conheço. Eu conheço o Japão, já fui para o Japão, mas eu acho que mexer com. Você já me viu aqui falar várias vezes, né? Que o neguinho que opera na Ásia é um cabra muito macho. É um cara que não tem medo de nada nem de ninguém. Por quê? Porque justamente são culturas muito distintas, muito diferentes de tudo que a gente conhece. Então é meio que pisar em ovos. Eu vou recomendar a você, a única coisa realmente eu acho que sensata que eu posso te dizer. Se um dia calhar de você viajar para o Japão, claro, não uma semana, né? Não adianta. Mas assim, de você estar lá por um período mais prolongado e ter a oportunidade de conhecer a cultura dos caras, eu acho que você vai aumentar muito a sua chance de fazer, por exemplo, bons negócios e até de se especializar em trades com ien. Você sabe que no mercado financeiro, profissionais que lidam bem com o ien, que fazem bons negócios com o ien, eles valem ouro.
porque a taxa de erro com o Ien é muito grande. Muito grande. Você pega, sei lá, é tipo 3 vezes mais erros do que operações com dólar ou com... Porque o dólar, a libra são ocidentais, a gente sabe como esses caras pensam, né? Agora o Japão, por exemplo, quer ver como é diferente de tudo que a gente conhece? O Japão é uma sociedade coletivista. Olha que louco. Mas é um coletivismo que não é o coletivismo marxista, é um coletivismo de consenso. Eles têm uma coisa meio esquisita ali. Então, por exemplo, no Japão, se você é um cara, desde coisas tipo, se você não sai para tomar cerveja com o seu chefe, com os seus colegas, você fica mal visto. E se você não participa dos colegiados e tal, você também fica mal visto. Então, é uma sociedade que assim, a gente usa a palavra coletivista por falta de palavra melhor, mas na verdade não é o coletivismo que a gente conhece. Não é o coletivismo do PT, do socialismo, não é, eles não são socialistas. Então, eu sugiro a você o seguinte, de duas uma. O melhor seria realmente um dia você ter a oportunidade de viajar para o Japão, conhecer a cultura dos caras e se inteirar. Se algo te atrai na cultura japonesa e na economia japonesa, e eu acho que você tem 1000 motivos para isso, porque realmente é muito atraente, é encantador, né? Mas, ou então, se você não tiver a oportunidade de ir, estude, leia a história do país, compre livros sobre a história do Japão. Não entre no mercado de moeda japonesa sem antes conhecer os caras, porque a chance de você fazer besteira é 100%. 100%. Eles são tão diferentes do resto do mundo que tem uma piada famosa, que eu já contei aqui, uma piada muito antiga, né? Que no mundo existem 4 tipos de países, né? Os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, a Argentina e o Japão. Quer dizer, a Argentina, que é um caso único de gente que só faz cagada, né? Que você também tem que morar lá para conhecer a cabeça de merda deles. E o Japão, porque na ponta oposta, né? Os caras só fazem coisa bacana, legal, acertam pra caramba, só que eles são muito diferentes de nós, tá? Então, minha sugestão, se não for possível tirar um tempo, morar lá, não sei o que, se a sua vida não cruzar com essa oportunidade, estude a história dos caras. Compre livros sobre a história do Japão. Começa por aí, Renan, tá? Vamos lá, Eduardo. Ele mandou um comentário pedindo para eu comentar sobre a razão áurea de Fibonacci. Estou lendo um livro muito bom, por sinal, Desafio aos Deuses, que, aliás, Eduardo, é um livro maravilhoso. Eu recomendo muito a vocês. Eu não sei se esse livro ainda é editado. Desafio aos Deuses. É um livro que conta a história do risco. Qual é a lógica por trás do risco, por que o risco tem que ser premiado. E conta várias coisas interessantes, até da parte mais matemática, mais estatística, né? E o Eduardo está lendo esse livro, Desafio aos Deuses, está gostando, com razão, porque é um livro maravilhoso. E ele me pede para falar sobre a razão áurea, né? Num outro comentário seu, Eduardo, eu lembro que você até falou sobre eventuais ligações entre o número áureo de Fibonacci e o mercado financeiro e tal. Eu sou honesto em te dizer, Eduardo, para mim, o número áureo de Fibonacci, ele é um mistério, eu não sei. Até hoje eu não sei se isso é... Assim, do ponto de vista matemático, não existe nenhuma demonstração de que ele funciona. Não tem, não existe. Há muitas evidências, né? Então você pega vários casos, tanto no mercado financeiro, ou indo para uma outra aplicação de Fibonacci, por exemplo, para o mundo das artes, né? Existe a famosa história de que por exemplo, todo rosto que tem as proporções do número de Fibonacci, né, o número áureo, todo rosto que tem essas proporções é um rosto que a gente considera mais bonito, né? Seria uma coisa meio que instintiva do ser humano, essa capacidade de bater o olho numa coisa bonita. Aquilo que nos é bonito é justamente aquilo que mantém as proporções, entre as proporções, o número áureo, a razão áurea, o número de Fibonacci, né? Agora, eu não sei. Sinceramente, Eduardo, eu tenho um pouco de medo de tentar enxergar padrões no mercado, né? Eu vou contar uma história aqui rapidíssima, que é a seguinte. Existe um modelo de precificação de opções chamado Black-Scholes. Foram 2 economistas, o Black e o Scholes, e é um modelo pesadíssimo do ponto de vista matemático e tal. E os caras que fizeram o modelo Black-Scholes, eles ficaram ricos, inclusive, aplicando esse modelo
no mercado de opções. A fórmula matemática é uma fórmula. Tá? Você pesquisa lá, Black-Scholes. Scholes se escreve S-C-H-O-L-E-S. Scholes. Ficaram ricos. Né? O modelo funcionou maravilhosamente bem, Eduardo, até um dia em que o modelo deixou de funcionar. Ninguém sabe por quê. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que essa história de misturar matemática com finanças, eu tenho um pouco de medo. Eu acho que matemática, na minha cabeça, matemática é matemática, finanças é finanças. Eu acho que essas duas coisas são água e óleo. Né? Então, eu acho que, assim, como história, do ponto de vista matemático, o número de Fibonacci, a razão áurea, é uma história interessantíssima, é uma coisa muito bacana. Né? Tem a ver com os galhos de árvores, por exemplo, começa com o tronco começa, aí bifurca em 2, aí a próxima série é 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5 e por aí vai. É muito bacana. Né? A quantidade a prole dos coelhos, tem tudo isso. Mas aplicar isso no mundo real, eu acho que faltaria assim, alguém demonstrar matematicamente que dá para aplicar. Eu teria um pouco de medo. Tá? Eu não sei se alguém já fez esse trabalho ou não. Não sei como é que está hoje em dia a pesquisa sobre isso, mas eu acho perigoso, Eduardo. Acho bacana, lindo como curiosidade matemática. Mas apostar dinheiro nisso, eu não faria não. Vamos lá. Vitor. Olá, André. Peço sua ajuda, estou tentando estudar modelos objetivos quantitativos de investimento. Você poderia explicar o conceito de ergodicidade relacionado aos modelos automatizados de investimento? Vitor, eu não entendo nada disso. Nada. Eu sei que existe teoria ergódica. Sei que existe. Sei que tem alguma coisa a ver com o valor de uma função poder atingir certas caudas, né, que em princípio seriam improváveis de acontecer, mas eu não sei mais do que isso. Sinceramente, eu não tenho capacidade, conhecimento, nem de matemática, nem de finanças, para responder isso a você. Eu tenho um amigo que ele é um quantitativo, um trader quantitativo. Ele foi chefe da área de quantitativos do Itaú BBA. Né? Ele estudou comigo, fez física comigo e tal. Depois ele foi fazer... Ele fez pós no ITA. E pra você ter uma ideia, o cara teve a melhor nota nos trabalhos de pós-graduação da história do ITA. Pra você ver como o cara é fraco. Né? E ele foi contratado pelo Itaú BBA para mexer com modelos quantitativos. Eu tenho um plano, Vitor, de um dia trazê-lo aqui ao canal para fazer uma entrevista com ele. Eu acho que seria interessante, né? Porque ele é um cara de uma capacidade acadêmica infinitamente maior do que a minha, infinitamente maior, e ele mexeu com isso. Né? Ele esteve dentro de um banco de investimentos, o Itaú BBA, e ele pôs a mão na massa. Então, assim, eu acho que seria muito mais interessante se alguém como ele pudesse responder uma pergunta dessa, né? Então, assim, a sua pergunta, Vitor, eu vou deixar ela aqui na minha manga, porque, como eu disse, eu pretendo trazer esse meu amigo para uma entrevista. Quero fazer um bate-papo com ele aqui, falando sobre o mundo dos investimentos quantitativos, como que é, como que não é. Eu conseguindo trazê-lo, eu vou colocar essa sua questão na mesa, né? A história da teoria da ergodicidade. Mas eu prefiro não falar nada porque, como eu disse, eu não tenho conhecimento nem de finanças o suficiente para responder a tua pergunta e nem de matemática. Tá muito fora do meu conhecimento e da minha competência, tá, Vitor? Peço desculpas por enquanto. Vamos ver, como eu disse, se eu conseguir trazê-lo aqui pro canal para uma entrevista, um bate-papo, alguma coisa assim, vai ser muito bacana. Renan, tem uma pergunta. Por que vários economistas estão falando que, apesar de uma aparente crise mundial que está por vir por causa do Fed, aumentando juros, né? Por que está todo mundo falando que a Bolsa Brasileira está barata? O Brasil, por ser um país volátil, não seria um dos últimos lugares a investir? Então, Renan, sabe por que eles estão falando que a Bolsa Brasileira está barata?
porque eles precisam encontrar um trouxa para desovar as ações que eles têm em carteira. Certo? É simples assim, eu não tenho mais o que dizer sobre isso. Renan, essa é a proposta deles. Eles estão saindo por aí falando que tá barato justamente porque eles estão com uma pilha desse tamanho de ações lá na carteira deles e eles estão com medo, né? Conhece aquela história? Quem tem medo. Então, tipo, precisamos desovar esse negócio logo. O gerente liga e fala, como é? Já passou pra frente? Já encontrou um pato pra você, né? Vender esses papéis? Então, essa é a ideia. É isso que eles querem. Certo? Então é isso. Uma próxima sessão de perguntas como essa, eu pretendo fazer no próximo sábado, se vocês gostarem do modelo da coisa, enfim. É um vídeo mais curto, um vídeo mais dinâmico, né? É basicamente um vídeo em que eu apareço falando não sei. Mas eu acho que é importante vir aqui dar uma satisfação mesmo do não sei. E em casos como a pergunta do Vitor, né? Em que eu não sei, mas eu conheço quem saiba. Então pretendo trazê-lo para cá, para o canal, para a gente poder discutir essas coisas, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, desse novo modelo, né? Sessão de sábado. E qualquer coisa nos falamos ou hoje, ou amanhã, enfim. Qualquer coisa eu volto, tá bom? Enquanto isso, aproveite seu fim de semana. Até mais.